nossa culpa em Jesus, o castigo sofreu para dar-nos seu perdão. Estremeceu, o Criador se entregou. O véu rasgado em dois, mortos se levantam, tudo acabou, venceu. Nossa culpa em Jesus.
sol raiou, é um novo dia. Tua canção eu vou cantar, e seja o que for que comigo aconteça, vou estar cantando quando o sol se pôr. Com minha alma e meu ser, eu irei cantar. Santo é teu nome, Pai. Como nunca cantei, vou louvar. Santo é teu nome, Pai. Deus de amor e misericórdia, um coração pronto a perdoar. Por tudo isso eu estarei cantando. Vamos começar hoje o nosso culto de adoração, nesse domingo. Aproveitando esse dia bonito, né, que está fazendo, para a gente adorar a Deus com o nosso coração. Vamos começar com uma oração nesta manhã? Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor nos reuniu aqui nesse dia, assim como tem reunido hoje, ao longo desse dia, em todo o mundo, Senhor, a tua igreja, que se reúne no dia do Senhor para poder reconhecer que Jesus é o Messias, que o Senhor veio, que derramou sobre nós o seu amor, que a sua graça abundante está sobre nós, Senhor. Nós reconhecemos isso, reconhecemos que nos juntamos aqui também ao coral de anjos que está o tempo todo declarando que o Senhor é santo, santo, santo. Que o Senhor nos ajude nessa manhã a entrar junto com esse coral, esse ritmo, para adorar ao Senhor, para dedicar o nosso coração ao Senhor. Ajuda, Senhor, a cada um aqui a conseguir trazer a sua vida completamente com as suas dores, os problemas, as dificuldades, para que possamos juntos entregar tudo isso aos teus pés, Senhor, em adoração e louvor ao seu nome. Esteja conosco, nós te oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos começar com a leitura. Tem uma leitura que eu quero fazer, de um versículo, de um salmo, o Salmo 145, 3. Vamos ler juntos esse salmo? Vamos ler assim. Grande... Vamos lá, gente. Ó. Grande é o Senhor. Ele é digno de muito louvor. É impossível medir sua grandeza. Vamos mais uma vez? Grande é o Senhor. Ele é digno de muito louvor. É impossível medir sua grandeza. Vamos declarar isso nessa manhã? Vamos ficar de pé, poder cantar essa canção. Não sei se meu violão está saindo aí, acho que não, né? Vamos ver. Tá saindo? Acho que eu que não estou ouvindo aqui. Coisas técnicas, gente, acontecem, né? Bom, vamos sem me ouvir mesmo, tá? Depois eu vejo o que acontece.
Agora foi, ó. A oração, né? Os irmãos em espírito de oração aí ajudando os instrumentos aqui. Vamos cantar assim, ó, um coral. Eu queria hoje muito ouvir a voz de vocês. Eu sei que, né, às vezes a gente fica domingo de manhã, às vezes assim com a voz um pouquinho assim, cansada, sei lá, né? Acordamos, a gente que acordou para ir para a igreja. Mas eu queria ouvir a voz da igreja hoje, que quando a gente canta, a gente encoraja uns aos outros. Aqui na igreja nós cantamos na vertical, que é para adorar a Deus, mas nós também cantamos na horizontal. Então nós cantamos de olhos abertos, olhando para quem está do nosso lado, para poder encorajar a cada um que está ao nosso lado, dar adoração a esse Deus que nós adoramos. Nós vamos cantar assim, ó. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Isso é algo alegre, então vamos bater nossas palmas. De novo. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Vamos começar dizendo: com o esplendor de um rei, com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, as trevas vão fugir, tremer com a sua voz, tremer com a sua voz. E o refrão: quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus. Por gerações ele é. Vamos lá. Por gerações ele é. Está em suas mãos o começo e o fim. O começo e o fim, três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome, vamos lá, assim ó. Sobre todo nome é o seu, tu és digno de louvor. Cantarei quão grande é o meu Deus. Mais uma vez, sobre todo nome. Sobre todo nome é o seu, tu és digno de louvor, e eu cantarei quão grande é o meu Deus. Quão grande, quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. Todos hão de ver quão
acabar só com as vozes, igual no começo. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Isso, podem sentar um minutinho agora. Bom dia, igreja. Então agora a gente tem aquele momento, né, em que a gente adora Deus com as nossas crianças. E esse momento, como a gente tem conversado aqui, é muito importante para que elas se sintam parte de uma comunidade maior e também para que a gente também lembre, né, como que é a adoração a partir da perspectiva da criança e que a gente também aprenda com elas. Bem, a criançada está de férias, temos poucas aqui, mas estou vendo aqui algumas que já voltaram de férias também. E hoje é o nosso primeiro louvor depois da Escola Bíblica de Férias das Crianças. A gente teve nesse tempo, há 15 dias atrás, com elas, e foi muito especial. E então, esse louvor a gente pensou um pouquinho a partir do que a gente aprendeu. Do que a gente aprendeu sobre a adoração desse Deus que é tão grande, mas que se revelou em Jesus, né, o Deus homem. Então, eu queria que a gente pudesse ler o versículo de Marcos 10:45, que foi um versículo-chave e as crianças memorizaram. Eu quero ouvir bem forte, vamos lá. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida, salvar muita gente. Marcos? Muito bem. Então, a gente meditou, né, nesse trecho de Marcos com as crianças e ele nos lembra, né, o que Jesus veio, né, qual que é o modelo de liderança que Jesus trouxe. Isso também nos ajuda, né, a olhar para o nosso Deus e adorar esse Deus que se fez servo por nós. Então, tio Tiago, podemos cantar Deus Grandão? Vamos ficar de pé agora? Nós cantamos no começo, né? Quão grande é o meu Deus. E agora a gente vai cantar numa linguagem que as crianças estão acostumadas a cantar. É a mesma coisa, só que dito de uma forma um pouquinho diferente, né? Vocês lembram dessa? Então vamos começar assim, ó. Cadê a criançada aqui? Eu sei que a criançada está de férias, tem pouca gente aqui, mas ó, tô vendo alguns aqui. Então eu quero ouvir a voz de vocês também, hein? Vamos lá, ó. Vamos assim, ó. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Tem até o gestinho, ó. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. O quê? Mais alto que um arranha-céu, mais profundo que um submarino, maior que o universo e mais que tudo que eu sonhei. Me ama e me conhece, desde sempre foi assim. É bom saber que Ele tem um plano para mim. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Mais alto, mais alto. Profundo como um submarino. E o quê? Maior que o universo e mais que tudo que eu sonhei. Me ama e me conhece, desde sempre foi assim. É bom saber que Ele tem um plano para mim.
Estou bem em suas mãos. Mais uma vez. Estou bem em suas mãos. Aí. Faltou a gente ensaiar o gestinho, gente. Desculpa, da próxima vez vai ficar bom. Tia Cris ali sabe tudo, tô vendo. Vamos lá. Então, esse Deus, né, que é grande, que é maravilhoso, como a gente estava falando, se revelou em Jesus. E aí, a gente estava conversando lá na IBF, vocês podem colocar? A gente teve uma jovem, a Yuri, que fez aqui essa história em quadrinhos, e as crianças vão saber quem que são essas personagens. Vocês podem dizer aí alto? Vocês lembram? Tiago e João. Então, eu trouxe aqui só para ilustrar para vocês, né, que a gente conversou sobre um trechinho de Marcos 10, 40, esse trechinho, né, do capítulo 10, em que Tiago e João fazem um pedido para Jesus, né, que se assente na sua esquerda e direita no reino glorioso. E Jesus falou, olha, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. E aí Jesus, né, finaliza com esse versículo que a gente acabou de ler. E depois desse trechinho que temos esse pedido, o cego Bartimeu faz um outro pedido para Jesus. Vocês devem se lembrar que ele grita, né? Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E as pessoas querem impedir o cego, né? Ele está atrapalhando Jesus, mas ele grita ainda mais alto e Jesus o chama, Jesus atende o seu pedido, ele é curado e o Bartimeu passa a seguir a Jesus. Então, nós cantamos, lá o tio Tiago fez uma música, que o tema dela era qual o seu pedido, que é para que a gente reflita qual é o pedido que a gente vai fazer a Deus. É um pedido parecido com o Tiago e de João, ou é um pedido parecido com o cego Bartimeu? Então, esse é um desafio para nós, né? Adultos, crianças. Então, que o Espírito Santo nos ajude também a pedir bem, a entender, a ver a perspectiva do reino de Deus. Então, a gente vai cantar essa música. Qual é o seu pedido? Eu vou pedir para as crianças cantarem bem alto para a igreja toda aprender. Combinado? Ó, vamos pegar o refrão, é assim, ó. É bem facinho. Eu quero ver sua luz brilhando em mim. Eu quero andar passo a passo, vou seguir você, Jesus. Eu quero dar um grande abraço em quem precisa de amor. Eu quero ser como você é, Jesus. Como você é, Jesus. Aprenderam? Assim, ó, agora eu tô vendo o tio Kenji ali cantando, bem baixinho. E o pessoal que for os tios aí, ó, cantem com a voz pra ajudar a igreja a cantar, tá bom? Ó, cantem alto aí, assim, ó. Vamos lá do começo, então. As crianças querem vir aqui cantar com a gente? Vem cá, vem quem foi na EBF. Quem não foi pode vir também. A Isabel foi. Vem, Isabel. Vem cantar, Mari vai. Todo mundo vai cantar. Muito vem. bom. Vem, Pedro. Vem, Felipe, pode vir. Os tios, cadê os tios? Vem, tios. Vem, tio Kendi. Tio Felipe. Aê, criançada. Pega bem. Aê, tio Kendi. Vergonha, gente. Cadê Vamos a lá. tia Yuka? Eu vi a tia Yuka aí. Tia Yuka tá aí também? É que ela não dá pra ver ela na multidão, geralmente, né? E aí? Esconder. Você devia ter visto o tanto de grama que eu arranquei já. Vamos lá, do começo? 1, 2, 3, 4. Começa assim, ó. Posso ouvir Jesus chamando, gentilmente convidando. Quem quiser pode se aproximar. Seu reino, o seu reino está perto. Seu abraço está aberto. Quem quiser pode se aproximar.
refrão. Eu quero ver sua luz brilhando em mim. Eu quero andar passo a passo, vou seguir você, Jesus. Eu quero dar um grande abraço em quem precisa de amor. Eu quero ser como você é, Jesus. Como você é, Jesus. Vamos do começo para vocês aprenderam? Posso ouvir Jesus chamando, gentilmente convidando. Quem quiser pode se aproximar. O seu reino está perto, seu abraço está aberto. Quem quiser pode se aproximar. O Senhor falou comigo ao seu espírito. Eu quero ver sua luz brilhando em mim. Eu quero andar passo a passo, vou seguir você, Jesus. Dá um abraço agora. Eu quero dar um grande abraço em quem precisa de amor. Eu quero ser como você é, Jesus. Só as vozes agora. Eu quero ver sua luz brilhando em mim. Eu quero andar passo a passo, vou seguir você, Jesus. Eu quero dar um grande abraço em quem precisa de amor. Eu quero ser como você é, Jesus. Como você é, Jesus. Como você é, Jesus. Vamos orar pelas crianças? Espera aí, desce não. Calma. Querido Deus, nós te agradecemos pelas crianças, pois elas revelam o teu reino. O Senhor disse que nós deveríamos nos espelhar nelas, Senhor, que tê-las como o nosso modelo, sermos como elas. Que elas sejam abençoadas por Ti nesse dia e abençoa agora que elas vão para suas salas. Cuide de cada uma dos professores que também têm dedicado a sua vida para ensinar e abençoar essas crianças. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Pode descer as crianças. Pode sentar, gente, um minutinho. Vamos ler juntos agora um trechinho de 1 João. Que fala assim, olha. Se afirmamos que não temos pecados, enganamo-nos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Vamos fechar os olhos? Vou ler mais uma vez. Se afirmamos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda
injustiça. Tenha o seu tempo agora de confissão. Reconheça diante de Deus a sua condição de pecador e se você precisa confessar também algum pecado e receber da graça e do perdão dele também nessa hora. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Vamos ficar de pé e cantar? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém. Bom, podemos cantar a palavra de Deus e ela nos lembrar isso, né? Que apesar dos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Pode ir. Em Cristo só confiarei, Ele é a força, a luz, canção, pedra angular que eu me firmei na tempestade ou sequidão. Quão grande a profunda paz, a solidão ficou para trás. É o meu conforto, tudo pra mim, firme no amor de Cristo, enfim. Em Cristo só que se encarnou, todo poder num frágil ser, nele o amor Deus ofertou, até por nós se oferecer.
pois lá na cruz o próprio Deus sua ira satisfez. O meu pecado Jesus levou, vivo na morte dele estou. Foi sepultado a nossa luz, tragada pela escuridão, em glorioso dia então, da sepultura ressurgiu e permanece em sua glória, vitória que nos libertou. Pois ele sou e ele é meu, pelo seu sangue me comprou. Livre da culpa, livre da culpa, livre da morte. Este é o poder de Cristo em mim. Jesus comanda o meu destino, desde o início até o fim. Tenho uma força poderá de sua mão me arrancar. Firme estarei no seu poder, até com ele me encontrar. Nenhuma força poderá de sua mão me arrancar. Firme estarei no seu poder, até com ele me encontrar. Podemos sentar? Agora eu quero chamar aqui o Silvio para trazer para nós a mensagem de hoje. Gente, bom dia. Tá ótimo. Bom dia, gente. Prazer estar com vocês aqui. Faz um tempinho que eu não volto. Eu estive aqui no começo do ano e eu não sei se vocês vão lembrar, mas eu comentei um pouco no começo do ano sobre Eclesiastes 9, né? E Eclesiastes 9, talvez você não lembre do texto, mas você vai lembrar de um filme que eu coloquei propositadamente, do Kung Fu Panda. Esse você lembra, não lembra? Que o mestre fala assim, a gente tem uma ilusão de controle, na verdade a gente não tem controle sobre nada. Naquela época a gente falou um pouquinho sobre essa ilusão do controle, sobre as fatalidades que acontecem na vida da gente e que está tudo nas mãos de Deus. E dessa vez, se eu pudesse imaginar um diálogo entre esse sábio de Eclesiastes que escreveu o capítulo 9 com Deus, eu acho que a resposta de Deus, ou imagino que a resposta de Deus, seria mais ou menos essa que eu trago no coração e queria compartilhar com vocês. Eu queria falar um pouco sobre graça de Deus, né? E eu sei que é um tema já bastante batido, a gente sempre canta sobre graça de Deus, nós já tivemos várias reflexões sobre a graça de Deus, né? A gente sempre está falando de graça de Deus aqui, mas eu queria trazer uma perspectiva de novo sobre a graça de Deus e eu vou explicar por quê, pela qual razão.
E até na bênção apostólica, quando vem o pastor aqui nos dá a bênção apostólica, eu gosto muito quando a bênção começa assim: a graça de Deus, né? E assim vai, mas muitas vezes você lembra que a bênção apostólica começa com a graça de Deus esteja com o seu povo, né? Hoje para todo sempre. Eu gosto muito dessa parte da graça de Deus. Por quê? Porque me traz uma certa sensação de alívio. E aqui eu queria começar a explicar por que eu falo muito de graça, né? Eu não sei vocês, mas toda vez que a gente ouve uma mensagem aqui, né, e a última que eu lembro bem, é a mensagem do pastor Marcos Amado, quando ele veio falar de missões, e só adiantando, ele falava assim, ele colocou um slide que para mim está muito claro na minha cabeça, qual a expectativa que eu tenho quando eu for falar de missões para vocês, lá no começo de junho. E uma das palavras que ele escreveu ali foi sentimento de culpa, né, por a gente não estar fazendo o que a gente gostaria de fazer. E eu lembro que eu saí com aquele sentimento de culpa e eu fiquei pensando um pouco nesse sentimento de culpa, né? E aqui eu queria fazer um balanço, né? A gente ouve muito sobre obedecer a Deus, o nosso compromisso com Deus, o nosso caminhar na santidade para sermos santos como Deus é, mas nem sempre a gente consegue, né? E eu, por exemplo, eu confesso para vocês, muito longe de tudo isso. E por isso que graça é uma coisa que eu carrego muito no coração. Às vezes acontecem fatalidades na vida da gente também, como Eclesiastes falava, e a gente fala, nossa, por que isso, né? Porque a gente sempre quer ter essas respostas. Eu não sei se Deus vai dar uma resposta, mas ele fala uma coisa que é o tema de hoje, a minha graça te basta, e é isso que eu queria falar com vocês hoje. Graça tem a ver com pecado, e pecado, aliás... Eu estou apertando aqui, não está funcionando. Não sei. Foi? Eu acho que vocês estão girando aí. Quando eu apertar para vocês, você muda o slide. Tá bom, Lucas? Eu aponto para vocês. Tá? Eu estava com essa sensação, em um livro que eu li há uns 20 anos atrás, os mais velhos vão lembrar desse livro, ele ficou muito famoso, é um livro chamado Culpa e Graça, escrito por Paul Tournier, que era um médico, um psiquiatra cristão, e ele foi falar muito sobre essa que é uma das maiores angústias do ser humano, que é essa sensação de culpa, né? E no livro que eu li, e eu vou compartilhar com vocês um capítulo em particular, que é o capítulo 8, e vocês depois, se quiserem voltar e ler, vocês podem ler o livro inteiro. Ele fala que depois do episódio da queda, quando houve a desobediência de Adão, né, falou assim, ele comenta sobre o pecado, ele fala assim, não existe mais daí vida sem conflito, né, e não existe conflito sem culpa, né. Isso é Paul Tournier. E daí a gente vai ver essa parte de culpa, você vai ver que já desde o início da Bíblia, lá em Gênesis, já começa a se falar um pouco desse sentimento de culpa. Se você puder abrir lá em Gênesis capítulo 3, eu queria ler versos 9. Lucas, olha lá. Ó. Opa, passou um... Lá em Gênesis, né? Lá Deus tá procurando Adão, né? E o Senhor Deus chama o homem, no versículo 9, e pergunta, Adão, onde é que você está? E o Adão responde assim, eu ouvi os teus passos no jardim, fiquei com medo, porque eu estava nu, e por isso eu me escondi. 3 frases aqui que eu acho muito interessantes que eu queria compartilhar com vocês. Mas antes, se você vê antes do pecado, no capítulo 2, versículo 25, que é o último versículo do capítulo anterior, antes de começar o capítulo 3, que vai falar da queda do homem, o versículo 10 fala assim, antes do pecado, eles estavam nus e não tinham vergonha. E a gente lê agora, né, que eles tinham vergonha, né, estavam nus, tinham vergonha, tinham medo, e estavam escondidos de Deus. O que trouxe o medo, a vergonha e essa fuga de Deus, né?
a culpa deles em ter desobedecido a Deus. Já estava isso, e parece que essa experiência de desobedecer a Deus, ou de não conseguir obedecer a Deus, desde então vem se repetindo, e a gente não consegue, muitas vezes, obedecer a Deus. Muitas vezes a gente não consegue nem obedecer os nossos pais, né? Acontece isso também. Aconteceu comigo, eu não era tão obediente assim aos meus pais. Acho que os filhos hoje, imagino que são mais obedientes, mas a gente também tem essa sensação, né, de culpa por não ter obedecido, não somente a Deus, mas os pais, às vezes, não conseguem cumprir um compromisso com um amigo nosso, com um irmão nosso. O que a gente faz? A gente muitas vezes fica com medo até de encarar a pessoa, muitas vezes foge dos pais, não quer nem encontrar os pais, tem medo dos pais, né? Principalmente, hoje em dia, não sei se acontece mais isso, aquele pai que pega cinto e bate na criança, não pode mais bater, né? Mas na minha época podia, então a gente fugia, né? E tinha medo do chinelo da mãe e do cinto do pai. Então, parece que essa experiência vai se repetindo e se repete até hoje. Vai mudar. Lucas, aí, né? E eu coloquei essa figura aqui porque eu acho que, pessoalmente, eu vivi com esse sentimento de uma certa culpa durante quase toda a minha vida. Até hoje continuo, porque quando vem alguma coisa, alguém fala sobre alguma coisa, fala, Deus, estou muito distante disso, eu sinto aquele peso, né? De não corresponder àquilo que Deus espera de mim. E não é só de não corresponder ao que Deus espera de mim, mas eu sempre vivi com uma certa sensação meio carregado de culpa, porque eu não conseguia corresponder às expectativas que meus pais tinham de mim, às expectativas que eventualmente a igreja tinha de mim, né? E a gente vai vivendo assim, vai vivendo sem conseguir corresponder com essas várias expectativas. E daí começa a surgir aquele medo que eu não sei se você tem, aquele medo que, nossa, não correspondi à expectativa, não vou mais ser aceito, vou ser rejeitado, vou ser punido, né? Esses vários sentimentos que a gente vai vivendo, que tem a ver muito com o pecado, né? Tem gente, por exemplo, que muitas vezes não consegue corresponder até às expectativas que Deus tem, às expectativas que nós, como comunidade de igreja, temos, e a pessoa acaba se afastando da igreja, né? Acaba fugindo da igreja da mesma forma que Adão fugiu de Deus. As mensagens que a gente escuta fazem todo sentido, tem que nos exortar a seguirmos obedecendo a Deus, a seguirmos com o nosso compromisso de santidade com Deus, na direção do Deus Santo, né? O que eu queria trazer aqui, que essas mensagens todas, de um lado eu ouço e eu também me sinto pesado, e por isso que eu tenho que sempre andar com a graça, o que é a graça no meu coração. Por isso que eu adoro quando o pastor fala assim, a graça de Deus esteja com o povo, porque me dá uma certa sensação de alívio, né? Se você abrir em Romanos, e daqui a pouco eu vou entrar no texto-chave, Romanos 5,13, você vai ver que Paulo ele escreve para várias igrejas, e para as várias igrejas ele vai falar desse conceito da graça. Então, em quase todos os livros, ou em quase todos os livros de Paulo, ele vai falar sobre graça. Particularmente para a igreja de Roma, ele fala assim, pois nos foi dada a lei, e o pecado já estava no mundo. Foi dada a lei, foi dado o mandamento de Deus, aquilo que Deus espera da gente, né? Mas o pecado não é reconhecido se não existe a lei, ou seja, existe a lei para nos mostrar assim que existe o pecado. E existe o fato de eu não conseguir cumprir essa lei, que eu não consigo obedecer essa lei, né? Que eu não consigo, da forma que eu quero, seguir essa lei. Eu até quero seguir essa lei, eu quero ser mais santo, mas eu não consigo, né? Existe esse pecado em mim. O Paul Tournier, nesse livro, no capítulo 8, então, ele fala que a culpa do pecado não é só a culpa do pecado de eu com Deus,
Mas existe muita culpa do pecado que está em todos nós, no coração de cada um de nós. E muitas vezes nós, ao nos relacionarmos uns com os outros, a gente também não consegue se relacionar sem pecado e sem culpa. Então, muitas vezes a gente faz um comentário, às vezes, maldoso de alguém, não quer fazer, mas a pessoa fica chateada. E daí é uma coisa interessante, que quem fez o comentário, quem falou aquilo, se sente culpado, e a pessoa que recebeu aquilo também se sente menosprezado, sente por baixo. Então, mesmo nas nossas relações, por causa do nosso pecado, a gente também, um vive jogando a culpa no outro, né? Eu não sei aqui, os casados, quando brigam em casa, né, a tendência sempre é, não, você fez isso, não, eu fiz assim, assim, assado. E mesmo se você lembrar das brigas que você teve, a gente tende a culpar o outro, porque nós somos pecadores, né? E a gente vai vivendo com essas culpas dentro da gente. Mesmo com as pessoas que a gente mais ama, né? A gente, às vezes, fica... E não é, às vezes, só falar. Às vezes, o nosso próprio silêncio já traz um sentimento de culpa no outro, né? Por que ele não fala mais comigo? Né? E a gente, cada um, vai lidando de uma forma com esse pecado, com essa culpa. Às vezes, você fica quieto, às vezes, você se esconde, às vezes, você fica com vergonha, às vezes, você tem medo de encontrar aquela pessoa de novo, né? E a gente vai convivendo com elas. Por isso que talvez a prática, e a gente cantou sobre perdão aqui, prática de pedir perdão é uma prática que está muito ligada com a graça. Porque sem esse perdão, a gente não consegue viver, né? A gente viveria fugindo com cada um com seus próprios sentimentos de culpa. O perdão está intimamente ligado à graça. Então, vamos falar sobre graça, né? Paulo, como eu disse, ele escreve sobre graça em quase todas as cartas. Eu escolhi uma carta em particular, que é a carta que ele escreveu para a igreja de Éfeso. E, se vocês puderem abrir, eu queria ler com vocês a carta de Paulo para os Efésios, capítulo 2, e eu vou ler do verso 4 ao 9, que está aí. Tá? A carta de Efésios é uma carta interessante. Se você abrir logo no começo dele, Paulo começa a carta a Efésios assim, no verso 2. A vocês, graça e paz de Deus. Ele já começa falando de graça. E se você ver o último verso de Efésios, Paulo termina assim, a graça seja convosco. Ele abre o livro de Efésios com graça e termina o livro de Efésios com graça. E ao longo do livro ele vai explicar o que é essa graça. E eu queria resgatar isso com vocês, tentando entender, trabalhar esse sentimento de culpa que eu tenho com a graça de Deus. Versículos 4 e 9 de Efésios 2 diz assim, todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar, nas eras que vão de vir, a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada na sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Esse é um texto que queria comentar um pouco, mas eu queria contar uma historinha antes, né, para a gente tentar entender esse texto melhor. Né? Eu não sei se vocês sabem o que é isso, o pessoal mais antigo sabe o que é isso. Né? O Ziel sabe, né, o que é isso, o Codo sabe, os mais novos não sabem. Esse carro chama-se Brasília, tá bom? Quando eu estava na universidade, meu sonho era ter um carro, como muitos de vocês. Meu pai não podia comprar um carro para mim, então eu fazia estágio, fazia bolsa, dava aula em cursinho. Eu fiquei 4 anos trabalhando para poder comprar um carro usado. Né? E eu lembro muito bem que eu estava já no meu 5º ano, no meu último ano da faculdade, eu tinha juntado um bom dinheirinho. Eu lembro até de cabeça, era 200 e poucos mil dinheiro daquela época, tá? E mais 200 e poucos mil, por mais que eu tivesse juntado, não dava para comprar um carro.
E meu avô, que já faleceu, ele acompanhou tudo isso. Daí uma vez ele falou assim, está tendo uma oferta, uma queima de carros lá na Brasilwagen. Brasilwagen, quem não sabe, não existe mais, ficava lá na Rua do Cambuci. Então ele falou, vamos lá ver se tem algum carro usado. E nós pegamos o ônibus e fomos juntos lá para ver se tinha um carro usado. E tinha esse carro aí, ó, um carro parecido com esse, um Brasília, ano 76, branco. E eu olhei assim, estava bem conservado, e tinha gostado muito do carro. Quando eu fui ver o preço dele, era um Brasília 76 e a gente estava em 1984, então era um carro de 8 anos de uso. Esse carro de 8 anos de uso custava 800 e poucos mil dinheiro da época. Eu lembro desses números. E eu tinha 200 e poucos mil. Não dava para comprar. Daí meu avô falou, é esse o carro que você gostou? Falei, é esse, vô, mas pode chamar de Ditchá, né? É esse Ditchá, mas esse não dá. Tem que ser um mais velho. Não, mas se você comprar um mais velho, vai dar muito problema. Eu sei, mas meu dinheiro é só esse. Então vai lá e compra esse carro. Mas, Tiago, não tenho dinheiro. Não, eu complemento o que faltar. Eu acho que meu avô tinha economizado, ele tinha as poupanças dele, tudo. Deve ter tirado um bom dinheiro da poupança que ele tinha. E, finalmente, a gente foi lá no vendedor e eu acabei comprando esse carro, né, com os meus 200 e poucos mil e os 600 mil que ele colocou. E é engraçado porque eu fiquei muito feliz. Mas eu também fiquei muito constrangido de ter gastado tanto dinheiro do meu avô, da poupança do meu avô, das economias que ele tinha. Né? A generosidade do meu avô, na época, tinha me constrangido muito, né? Até para aceitar aquele carro. E algumas pessoas também fazem assim como eu, né? Às vezes são orgulhosas e não quer aceitar o presente. Acha que pelo fato de aceitar o presente, a gente tem que fazer alguma coisa em troca. Eu tinha essa sensação. Eu lembro que todo culto, todo domingo, eu trazia ele e minha avó para cá. Com uma forma de espiar, né, aquele meu sentimento que eu tinha que fazer alguma coisa, porque meu avô gastou muito dinheiro para me dar aquela Brasília para mim. Né? Eu andava com uma Brasília com a Márcia também. Ela tinha uma Brasília amarela, eu tinha uma Brasília branca. Né? Receber um presente sempre nos produz um sentimento ambíguo, né? Um sentimento de alegria, mas também um sentimento, de certa forma, de culpa. Né? Porque a gente tem aquele desejo, falando, não mereço isso, de alguma forma eu tenho que pagar isso que eu recebi. Eu tenho que compensar aquele presente que eu recebi. Né? Tem gente que não aceita porque, quando ganha um presente, se sente devedor ao outro, né? Como se em alguma época tivesse que devolver aquilo ali ou retribuir. E esse era o sentimento da humanidade durante muito tempo. A gente convive com esse sentimento também de culpa, que a gente ganha uma coisa e de forma que a gente não consegue aceitar aquilo de forma incondicional, tem que fazer alguma coisa. Né? A fé cristã que Paulo fala digamos, a única crença que tem essa escandalosa e particularidade chamada graça imerecedora, que não precisa retornar nada. A maioria das religiões, se você vê, ela tem, geralmente, boa parte das religiões que a gente conhece, ela parte de um pressuposto que existe um ser superior, então, que você tem que adorar, né? E daí ele tem os seus mandamentos, as suas leis, você tem que seguir essas leis, e, em benefício, ele te dá algumas coisas em troca. Né? Então, muitas das religiões trabalham com esse mecanismo também, que se eu dei alguma coisa, eu tenho que dar alguma coisa em troca. Na Idade Média, por exemplo, não sei se quem estudou isso, antes da Reforma Protestante, existia esse comércio de indulgências. O que era esse comércio de indulgências? A igreja vendia um papel, você pagava por aquele papel, e aquele papel era a sua indulgência. Você fez um pecado, está sentindo culpado? Vem cá, me paga por esse papel, me dá o dinheiro para a igreja, que Deus te perdoe e você vai para o céu. Uma coisa assim, essa era a indulgência. Né? Só que a fé cristã,
ela segue exatamente o oposto desse mecanismo. Ela não fala em troca, ela fala em amor, que Deus nos amou primeiro. Paulo fala em Efésios que não é de obras para que ninguém se glorie, não é fazendo alguma coisa para alguém se gloriar. Paulo nos ensina que Deus nos ama incondicionalmente, né, nesse trecho de Efésios, completamente, que o amor de Deus não tem início no que a gente faz por Deus, porque a gente não é capaz de fazer nada por Deus, mas o amor de Deus começa primeiro em Deus e atinge a gente. E a forma como Ele nos ama, a forma como Ele tem misericórdia de nós, vem dele, não é porque a gente fez alguma coisa. Mas por causa do pecado e das culpas todas que a gente carrega, muitas vezes a gente não consegue tratar o amor de Deus como graça, como imerecedor, como que a gente não merece. A gente muitas vezes trata ela como uma moeda de troca. E por isso que os grandes reformadores na reforma protestante, como Lutero, Calvino, mesmo Wesley, né, eles falavam muito que Deus perdoa os pecados porque Deus nos ama de forma incondicional. Nos ama tanto que Jesus veio aqui e se sacrificou por nós, derramou o seu sangue e vem essa redenção gratuita e merecida, pois todo o preço do pecado Jesus pagou na cruz. Esse é o conceito de graça que esses reformadores procuraram apresentar na época, né? E acabar com esse comércio de indulgências, que toda experiência cristã é fruto de uma graça, de um amor incondicional de Deus e que a gente experimenta através do sacrifício que Jesus fez na cruz, né? Essa graça tira um enorme fardo da gente, né? Porque ao invés, se eu tiver que trabalhar pensando que eu tenho que seguir um Deus superior, eu fazer tudo o que aquele Deus superior quer, é um fardo para mim. E eu muitas vezes não consigo e vivo com peso por não conseguir. Por isso que a compreensão da graça de Deus é uma das coisas mais assim diferentes que não existe em qualquer outra religião. Que o amor de Deus vem para nós de uma forma incondicional, de uma forma imerecida por nós. É uma particularidade única, eu acho, da fé cristã, né, da graça. Por isso que, de novo, eu gosto muito de ficar pensando nesse conceito de graça, porque ela faz da fé cristã alguma coisa única, que Deus nos ama, né? João, naquele famoso versículo que Deus nos amou primeiro, né? Ele também fala que o amor tem origem em Deus, né? Deus nos amou de tal forma que deu seu Filho único, demonstrando a natureza do amor de Deus, da graça de Deus na cruz, através da cruz de Cristo. Bastando apenas crer. Nós não fizemos nada para merecer, nós não somos dignos, mas Deus, em Cristo, como a gente cantou em Cristo só, se revelou por meio do seu amor e por meio da fé nós experimentamos a graça. O hino anterior foi muito interessante, em Cristo só também fala, livres da culpa. É a resposta que Deus nos dá para a gente lidar com o sentimento de culpa, é a graça. E falar de graça a gente tem que falar um pouco de perdão também, né? Porque perdão de certa forma, repartir essa graça que a gente recebe com os outros. Graça e perdão estão ligados como unha e carne, né? O Henry Nouwen, ele tem uma frase interessante. Eu trouxe uma frase do Henry Nouwen aqui, que ele fala assim: perdão é como a graça praticada entre pessoas que se amam defeituosamente, né? Ele define o perdão como graça praticada entre pessoas que se amam defeituosamente. Por causa do pecado, a gente não consegue amar a pessoa de forma incondicional e merecida. A gente muitas vezes tem os nossos próprios anseios, né? Os nossos anseios por dizer, eu estou certo, né? Os nossos próprios anseios de autoafirmação, de egoísmo, a gente sempre tende a defender a gente mesmo e não querer dar amor, dar graça. Então, geralmente,
o processo, muitas vezes, de perdão nosso é assim. Não, eu te perdoo, mas você nunca mais faz isso, tá bom? A gente impõe condições, ó, eu te perdoo, mas, pô, você podia pelo menos reconhecer que eu sou um cara legal, que estou te perdoando. E muitas vezes o nosso senso de perdão, muitas vezes a gente quer alguma coisa em troca por aquele perdão. Não é um perdão de graça. Às vezes a outra pessoa não merece, né? Às vezes a outra pessoa fez alguma coisa errada. Sim, fez, né? E às vezes a gente carrega a frustração, a dor de tudo que a pessoa fez de errado para a gente. Mas por isso que perdão é um negócio muito louco, né? Se você pensar perdão em graça, é muito louco, porque Deus fala para a gente perdoar, e na própria oração dominical, Jesus fala para a gente perdoar como a gente perdoa os nossos devedores, aqueles que nos têm ofendido, né? É uma frase da oração do Pai Nosso muito forte, né? Deus, me perdoa como eu tenho perdoado aqueles que têm me ofendido. E como é que os outros têm me ofendido e como é que eu tenho perdoado? Geralmente, por causa do nosso pecado, o nosso perdão sempre é incompleto. Às vezes eu nem quero perdoar, mas perdão daí é um ato de fé. É chegar lá e falar, perdoo, porque Deus me perdoa, eu sou indigno, eu sou imerecedor, você também é, mas eu te perdoo. E talvez é um desafio, um ato de fé a gente poder perdoar e replicar a graça que Deus teve conosco para outras pessoas. E deixar nas mãos de Deus a balança que deve pesar justiça e misericórdia. Não eu querer fazer do meu jeito. E claro que isso envolve um risco muito grande, né? Se a gente quer perdoar, a gente quer perdoar do nosso jeito, né? Com condições. Não quer perdoar de forma incondicional. A gente perdoa com condições, né? Tem uma história muito interessante. Vocês lembram do Jonas, quando Deus falou, Jonas, vai lá e fala com o povo de Nínive que eles estão pecando, né? E o risco que a gente corre quando a gente perdoa é que nem sempre, como aconteceu com Jonas, Deus age da forma que a gente gostaria. Jonas queria que Deus acabasse com aquela cidade, porque aquela cidade era muito pecadora. O que Deus fez? Foi lá e perdoou a cidade, né? Às vezes Deus faz coisas que não são as coisas que a gente gostaria quando a gente perdoasse alguém. Mas eu acho dessa forma porque os evangelhos e a palavra de Deus torna clara essa conexão, né? De eu saber agir com graça, com pessoas que me amam de forma defeituosa, porque têm pecados, mas praticar essa graça com todos e reagir com graça também. Eu vi uma vez uma mensagem, só para fixar também o que é a graça, eu ouvi essa história de um pastor batista antes da pandemia, né? Mas ela ficou na minha cabeça, né? Falou assim, olha, ele falou de uma imagem. Imagina que todos nós estamos numa prisão, num presídio, cada um na sua cela, preso, tá? A compreensão, talvez, a compreensão de salvação no contexto do Velho Testamento seria alguma coisa assim. Jesus tem as chaves para você abrir as portas da prisão, e daí vem alguém junto com Jesus e fala assim, olha, se você seguir os mandamentos de Jesus, se você se comprometer com Jesus, seguir Jesus, e for obediente, parar de ficar matando os outros, parar de ficar mentindo, parar de ficar falando isso e aquilo, né, eu vou te abrir a chave e você sai. Muito num contexto de lei, né, de benefício e punição. Mas o conceito de graça, no conceito de salvação pelos evangelhos, e que muita gente entende assim, é alguma coisa diferente. É o seguinte, Jesus vem junto com alguém e alguém fala assim, olha, se você confessar os seus pecados, né? Se você se arrepender do que você fez, se você crer que Jesus morreu por você, aceitar e se comprometer a seguir Jesus, então ele vai te libertar. Muitas vezes a gente tem esse conceito, mas o conceito de graça vai além disso. E essa é a parte legal da imagem. No contexto da graça, a mensagem da salvação é bem mais do que isso. É assim, as portas já estão abertas. Quando Jesus morreu na cruz, todas as portas já se abriram para te libertar, né? E basta você sair.
né? Se você está sujo, né? Se você está sujo na prisão, sem roupa, todo machucado, a porta está aberta. Vamos sair da prisão. Se você está com vergonha do que você fez, se você está com vergonha do que você é, se você não quer encontrar com mais ninguém no mundo, a porta está aberta. Basta você sair. A Bíblia não fala que o nosso arrependimento, o nosso compromisso de seguir a Jesus nos purifica de todo pecado. Não é o que a Bíblia fala. A Bíblia fala que o sangue de Jesus na cruz é que purifica de todo pecado. E o sangue de Jesus na cruz foi vertido por causa do amor incondicional de Deus por nós, por causa da graça de Deus, né? Eu lembro também de um outro trecho, vocês lembram daquele trecho que fala Jesus está na porta? A gente ensina muito para as crianças, está batendo, abre a porta do seu coração. Jesus está lá batendo e quer entrar. Não está falando assim, se você se arrepender, eu vou bater a porta do seu coração. Não, ele está batendo. Da mesma forma que as portas da prisão estão abertas, né? E nessa imagem, as prisões são... O que é essa prisão? São as nossas culpas, as nossas vergonhas, os nossos medos, as nossas frustrações. Ela representa todas as formas que tem da gente fugir de Deus e ficar distante de Deus, presos muitas vezes em nós mesmos, né? A gente não precisa fugir e se esconder de Deus, porque Deus nos ama, Deus tem graça, né? E a graça de Deus mostrada por Jesus na cruz responde a Adão, responde a cada um de nós que nos sentimos culpados, para a gente falar, não carrega mais a vergonha, não carrega mais o medo, não foge mais de mim, né? A graça é o abraço de Deus para acolher eu, você e todos nós de volta. Como eu disse, Paulo fala de graça em vários livros. Eu queria terminar falando mais um trecho onde Paulo fala de graça. E esse trecho está em 2 Coríntios 12, de 7 a 10, que eu queria ler com vocês e terminar com algumas histórias sobre graça e com esse texto. Tá? Paulo, quando escreve para a igreja de Corinto, ele vai falar de graça assim. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse, minha graça é suficiente para você. Na versão revista e atualizada, que é a versão que eu usava muito quando eu era mais novo, é minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, então sou forte. A gente não sabe que espinho na carne, aliás... A gente não sabe que espinho na carne é esse que Paulo menciona no versículo 7. A gente sabe que é alguma coisa que atormenta Paulo, que causa desconforto, causa dor. Paulo não gosta, mas tem que conviver com esse espinho, né? E o verso 8 fala que Paulo pediu para Deus tirar esse espinho 3 vezes e Deus não retirou. É muito interessante, Deus pode fazer tudo, mas ele é soberano, nem sempre ele faz tudo que a gente pede, ele manteve esse espinho. E Paulo convivia com esse espinho. E é interessante que logo depois disso ele começa a falar de graça. Mas tem a graça de Deus. Eu tenho esse espinho, mas eu também tenho a graça. A gente também tem os nossos espinhos que a gente carrega, né? São coisas que nos atormentam, nos doem, que nos trazem vergonha. A gente muitas vezes nem consegue, nem quer lembrar daquelas coisas que aconteceram no passado da gente, e muitas vezes a gente carrega essas coisas todas, que são como espinhos para a gente, né? Eu peguei algumas histórias desse livro chamado Maravilhosa Graça de Philip Yancey, porque é muito difícil falar de espinho usando casos reais, né? Muitas vezes dá medo da gente expor a pessoa. Então, eu peguei alguns casos, algumas histórias aqui,
E se você quiser saber essas histórias de espinhos, pega esse livro aí, ele conta várias histórias. Na primeira vez que eu preguei sobre graça, há uns 20 anos atrás, eu usei muitas histórias desse livro. Mas numa das histórias, é assim, uma mãe compartilha com o Philip Yancey, né, um pastor. Olha, pastor, eu briguei com meu filho estava usando drogas, e ele já estava roubando a minha casa, e tudo que eu trazia para dentro de casa, ele pegava, vendia para comprar drogas, e eu não aguentei mais meu filho, e eu expulsei ele de casa. E, pastor, não consigo conviver com isso. Eu acho que eu, meu marido, nós erramos na educação dos filhos. E fala da culpa que essa mãe vivia porque o seu filho estava nessa condição. Né? E o ponto é que realmente os pais erram com seus filhos. Eu já errei muito com os meus filhos também. E os filhos vão errar com seus netos. E a gente nunca vai ser capaz de fazer aquilo que a gente gostaria de fazer com os nossos filhos, porque a gente está muito longe de ser esses pais perfeitos que os filhos gostariam. Daí quem são os mais novos, né? Lembra disso, seu pai, sua mãe não é perfeito, né? Tem suas coisas boas, as suas coisas ruins. E essa mãe nem tinha coragem de contar essa história para ninguém do filho, porque ela tinha vergonha disso, né? Ela tinha um medo que isso chegasse nos ouvidos do filho e o filho ficasse mais brava com ela. E ela só tinha Deus para conversar sobre isso e conversava com o pastor Yancey sobre isso, né? Eu não vou contar como essa história terminou, tá bom? Você vai ler, mas é uma história muito... Eu vou contar uma história meio parecida com essa aqui, mas uma história real. Uma outra história que acontece, hoje tem talvez acontecido muito mais, é que um casal vivia brigando, os filhos já chegaram na adolescência, o casal, o marido chegava em casa, brigava com a mulher culpava o marido que trabalhava muito, não ajudava nos filhos, o homem culpava, o marido culpava a mulher porque a mulher não trabalhava, e um vivia culpando o outro e a relação deles estava muito tóxica, estava fazendo mal para eles, causava dor para eles, causava dor para os filhos, e finalmente eles decidiram então se separar, né? E a dor que eles se sentem de ter se separado também, cada um seguindo a sua vida, era muito grande. Eles não se conversavam, mas conversavam com o pastor, né? E aconteceu que o pastor orava, tentava reconciliar os dois, mas cada um seguiu o seu caminho, né? E por muito tempo eles nem se encontravam, não tinham nem coragem de se encontrar, né? Por causa da vergonha que eles tinham, cada um foi para uma igreja, depois o outro foi para uma outra igreja e se separaram para não se encontrar na mesma igreja. E eles não voltaram a se reconciliar e ficar juntos, cada um foi vivendo, mas cada um foi vivendo com esse espinho, né? E como é que entra a graça de Deus? Até que em algum momento, né, a mulher falou, não dá mais. Se Deus me amou de uma forma incondicional, eu não gosto do meu ex-marido, me machucou muito, me fez muito mal, desmoronou a minha vida e destruiu a vida das crianças, mas eu vou lá e vou perdoar. Por causa da mensagem de Paulo, que que graça é alguma coisa imerecida, ela falou, ele não merece, e eu não tenho coragem de perdoá-lo, fez muito mal para mim, mas eu vou visitar ele, e visitou ele, conversou e falou, eu não tenho vontade de perdoar, mas eu te perdoo. Da mesma forma que Deus me perdoou. E quando ela falou isso, o marido caiu em lágrimas e falou assim, muito tempo eu queria receber esse perdão, porque eu errei. Eu fui um marido ruim, fui um pai ruim, e a partir daí a graça de Deus começou a abundar e começou a reconciliar esse casal. Eles não chegaram a voltar a morar juntos, mas pelo menos houve o perdão e um perdoava o outro. A coisa boa é que os dois voltaram para a mesma igreja, né? Eu queria contar uma última história, e essa história eu trouxe um vídeo, tá? Mas eu pedi permissão para um irmão meu no grupo pequeno, porque a gente estava conversando sobre graça, das coisas que acontecem no passado que a gente carrega, e ele me contou uma história tão legal que ficou comigo essa história. Eu perguntei, ô Ricardo, eu posso compartilhar essa história no culto? Aí ele falou, pode, né? Ele vai ficar todo envergonhado. Mas eu falei, deixa eu compartilhar essa história, porque é uma história mais real, mais próxima
da gente aqui da comunidade, né? E a história é o seguinte, né? A filha mais nova desse meu amigo vivia culpando ele porque ele era um pai ausente. Ele era engenheiro, infelizmente, engenheiro como eu. Engenheiro não tem projeto em São Paulo. Tem projeto nos mais diferentes lugares do mundo. Então, os engenheiros vivem viajando, realizando os projetos em qualquer lugar do mundo aí, e ele vivia muito viajando. Ele vivia viajando, e a filha era muito ressentida porque ele era um pai ausente, porque ele não viveu muito com essa filha mais nova, porque pegou uma fase que ele tinha que estar toda hora viajando. E a filha tinha muita raiva desse pai. Até que um dia ela foi casar, e teve a oportunidade de voltar a morar com ele, e nessa época ele já começou a reunir os três filhos, né? Começou a conversar com eles, orava com eles em casa. Certamente a mulher ajudava, né? Porque o homem não é muito disso, mas a mulher também deve ter tido um papel fundamental nisso, de juntar a família. E eu me lembro que ele falou uma coisa que é o que ficou marcado para mim, eu queria compartilhar, porque ele não quis vir aqui na frente para compartilhar, né? Que as coisas, o que ele falou para a filha, as coisas do passado já aconteceu, não posso mudar. Acho que eu errei, fiz errado, né? Mas me perdoa, daqui para frente, sei que você vai casar, tal, mas a gente vai tentar conviver mais, a gente vai tentar se aproximar mais. E daí eu trouxe o vídeo do casamento dessa filha, porque ela fala alguma coisa para o pai. Ela é muito durona, tá? Ela abre a boca com o pai. E isso que eu achei legal, essa sinceridade dela falar o que ela sente para o pai e como essas reuniões em casa, essas conversas em casa com os pais, antes dela sair para casar, mudaram a vida dela. Então eu vou passar esse vídeo e a gente vai encerrar. Tá? Lucas, você pode passar o vídeo? O vídeo é a mensagem dessa filha que se ressentia do pai, que tinha raiva do pai, para o próprio pai. Nossa, pai, eu te amo tanto que por muito tempo eu sentia meu coração doendo. Por muito tempo eu fiquei com raiva, porque eu preferia sentir a raiva do que a dor. Então, pai, assim, hoje eu reconheço, hoje eu consigo enxergar que, assim como o Rô falou para o pai dele, tudo que você fez por nós foi um sacrifício. Eu reconheço que você teve que sacrificar muitas coisas por nós aqui em casa, para ter os estudos que a gente teve, para ter a casa onde a gente morou. Eu sei que você sacrificou muito. Eu não consigo nem imaginar o sofrimento que você passou, morando fora, sozinho, tendo que trabalhar todos os dias, dormindo às vezes no colchão, no chão, tendo só um fogãozinho elétrico para poder cozinhar. Mas o quanto você aguentou por nós, o quanto você sacrificou. Mas por muito tempo, a minha criança não entendia isso. Por muito tempo, ela pensava, nossa, meu pai ama mais o trabalho do que eu. Então eu sempre tive essa raiva dentro de mim. Mas Deus foi limpando, porque Ele foi mostrando que no fundo era a dor de uma criança que queria ter o pai presente. Mas hoje eu vejo você, pai. Então, assim, né, eu estava até escrevendo assim, pensando em todas as coisas que você já fez por mim, né? Eu vejo assim, quando a gente não avisava, você chegar em casa, você ficava acordado, esperando para ver, tipo, será que eu vou precisar buscar? Como que ela vai voltar para casa? Né? Você foi esse porto seguro para mim, de eu pensar, eu tenho um pai que vai me esperar. Se eu não chegar em casa, ele vai me ligar, ele vai me buscar. Então, pai, assim, eu vejo você se esforçando, né? Pode ser que você tenha perdido muitos anos, né, da nossa infância, mas hoje você está se esforçando e eu vejo e reconheço isso, pai. Então, assim, perdão até, né, pelos meus... sei lá, acho que eu descontava muito, né, em você. Mas eu te amo muito, é por isso que eu falo que tudo que eu senti foi reflexo desse amor tão grande que eu tenho por você. E acho que para mim também tinha um ponto que eu até queria
aqui para não esquecer. Né? Eu acho que Deus foi tão bom nesse período que eu voltei para casa, né? Que nesse curto período também que a gente teve, Ele colocou um anjinho na nossa vida que moveu o coração de todo mundo. Né? Eu acho que eu nunca te vi chorar tanto, Pai, como naquele dia. E acho que poder viver isso com você não tem preço. Porque foi o momento que a gente esteve mais unido como família. Foi o tempo que a gente viveu como vulneráveis mesmo, assim, de ter um relacionamento. Algo que eu sempre sonhei. Então foi um presente, assim, de Deus, de eu poder viver tudo isso antes de estar me casando e saindo de casa. Então, assim, Pai, assim, eu reconheço que Deus te escolheu para ser meu Pai. E eu tenho muito orgulho de falar que você é meu Pai. E eu te amo, Pai. Essa é uma história real, não é do Filipiança, é uma história que aconteceu aqui. Depois você pode conversar com essa pessoa está hoje no culto, ela te conta mais detalhes, o que aconteceu, né? Mas certamente é um exemplo de graça, né? De uma filha que por muito tempo tinha essa dor, conviveu com essa dor, talvez com esse espinho dela, mas Deus agiu com graça nessa família, né? Deus restaurou os relacionamentos e essa esperança, né, da gente viver com graça, né? A minha graça te basta, é o que Paulo diz aqui, a minha graça é suficiente. Eu não sei se eu consigo dizer, como Paulo, como ele diz no verso 10, assim, que eu sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porque quando sou fraco, sou forte. Mas eu consigo, talvez, entender que a graça de Deus me é suficiente, a graça de Deus me basta, para eu poder conviver, viver com as minhas fraquezas, viver com as minhas frustrações, viver com os insultos que eu recebo, viver com as necessidades que eu tenho, viver com as perseguições que eventualmente eu acho que eu tenha, com as angústias pelas quais eu passo, por causa da graça de Cristo, porque eu não sei como é que isso vai se resolver, mas eu sei que a graça me basta, ou seja, que Deus me ama tanto, tão incondicionalmente, tão completamente, que eu não preciso viver tão carregado de culpa, de dor, né? Porque Deus vai viver comigo, mesmo que não retire os espinhos que eu carrego, com os quais eu vivo junto, né? E é nessas mãos desse Deus gracioso que acho que a gente tem que descansar. Como ele me disse, né? Eu não consigo mudar o passado, porque já aconteceu, mas daqui para frente eu posso pegar a graça de Deus e continuar caminhando, porque Deus nunca vai abandonar a gente. Tá bom? Que Deus abençoe. Amém. Vamos nos levantar e cantar essa canção juntos. Chamada Perdão e Graça. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou. Tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus.
Peço a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Só a igreja. Faz chover perdão e graça. Faz chover perdão sobre mim, perdão e graça, e lava-me. Enquanto a gente estiver tocando, quero te convidar a orar. Se você precisa desse perdão, é agora. Reconheça diante de Deus e fala: Senhor, eu preciso ser perdoado. Ou eu preciso oferecer perdão. Faça essa oração e diga para o Senhor: Senhor, me perdoe. E me ajude a perdoar, assim como o Senhor me perdoa. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Amém. Pode sentar. Obrigado, Silvia. Um mês atrás, nós tivemos no domingo, onde deu para realmente ver como é que a graça do Senhor se manifesta na vida daquelas pessoas que foram batizadas. Um mês e meio. E naquele domingo também nós tivemos também o privilégio de receber algumas pessoas transferidas para a nossa comunidade. E algumas dessas pessoas que manifestaram desejo de se tornar membro desta comunidade como membros transferidos, não puderam estar naquele domingo. Então, hoje, queremos, então, apresentar para vocês e receber esses novos membros transferidos para a nossa comunidade. Então, por favor, Takeo e Esther podem nos conduzir para este momento de conhecer essas pessoas, por favor. Se Ricardo, por favor, pode já vir na frente também.
Tá. Obrigado. Então, é com alegria que a igreja então recebe os membros que foram transferidos, que naquela data não puderam estar presentes. Então, hoje, a gente aqui na frente, representando a igreja, a Esther vai trazer aqui um abraço, como representando a igreja, e a gente chama então a Margarete Bruneto Takemura. A gente também, então, chama a Karen Ramos Ribeiro. E agora a gente chama a Sônia Regina Cruz da Silva. E a gente chama também Deusdete Tadeu da Silva. É uma alegria para a gente, como comunidade, recebê-los como membros. Vamos um pouquinho mais para lá, porque a gente traz eles aqui para o pessoal ver melhor, né? Vem aqui, não se escondam não, não se escondam não. É uma alegria para a gente recebê-los como membros na nossa comunidade. Eu queria dizer para vocês que para a gente é um privilégio. Essa é uma expressão do Reino de Deus, a família da fé que se reúne aqui na Igreja Metodista Livre da Saúde. E a gente agradece a Deus pelas vidas de vocês e por essa disposição que vocês demonstram de não apenas ser só um assistente a mais, vir aqui de vez em quando, mas também com as suas vidas, com os dons que Deus deu para cada um de vocês, servirem, abençoando outras pessoas e naquilo que o Senhor faz através dessa expressão do reino que a Igreja Metodista Livre da Saúde também estarem assumindo essa responsabilidade de servir e abençoar outros com os seus dons. Sejam bem-vindos à nossa comunidade. Vamos orar, né, como igreja, e agradecendo aí a Deus por esse momento especial na vida deles, na vida da nossa comunidade. Querido Deus, nós te agradecemos pelas vidas que o Senhor, pelos caminhos que são do Senhor, para a vida de cada um e para a vida da nossa comunidade, por esses caminhos de graça através dos quais o Senhor trouxe a Karen, a Margot, a Sônia, o Tadeu aqui para essa comunidade. Obrigado por essa disposição que eles expressaram de serem membros ativos dessa comunidade, servindo ao Senhor com as suas vidas e os dons que o Senhor tem dado a cada um deles. E nós, família da fé, aqui nessa igreja, os acolhemos, os recebemos com alegria, os abençoamos e nos abrimos também para as maneiras especiais pelas quais o Senhor quer nos abençoar e a toda a comunidade através das vidas deles. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Dois flagelos que assolam a vida humana: a culpa e o orgulho. Né? E que riqueza a gente poder encontrar no Evangelho, em Cristo, a libertação desses dois flagelos que adoecem as nossas relações, seja o orgulho por um lado, seja a culpa por outro lado,
que vai minando as nossas forças, que vai sugando a nossa vida, que vai trazendo tristeza para a gente, que nubla os nossos olhos. E aí o Evangelho da Graça nos livra desses dois flagelos que nos assolam. Já não é mais a culpa, nem a culpa, já não é mais o orgulho e a culpa. Eu falei, a culpa é tanta que eu repeti 2 vezes aqui. Mas já não é nem o orgulho, nem a culpa que define a nossa agenda, nossa maneira de ver o mundo, nossa maneira de ver a nós mesmos, nossa maneira de relacionar com o próximo, mas é a graça que faz com que a gente enxergue a vida de uma outra forma, regule ou estabeleça outras relações com outros e com a gente mesmo. Nessa semana foi publicado o Anuário da Violência no Brasil. Está na internet, vale a pena você ver. Quanta culpa, quanto orgulho, quanta necessidade de graça nós temos como nação para lidar com essas situações. E nós somos a comunidade da graça. Quer dizer, no bairro da Saúde, mas é Metodista Livre. Comunidade da Graça é o nome de uma igreja, né? Só para... Eles também são de graça, né? Mas somos a igreja daqueles que foram alcançados pela graça de Deus e que, por terem sido alcançados pela graça de Deus, já não vive mais baseado na culpa ou no orgulho. E a gente vê a nossa nação retratada nesse anuário da violência, quanta graça nossa nação necessita. Quanta graça as relações necessitam. Quando você vê as maiores vítimas, mulheres, crianças, e o lugar de maior vitimização são os lares, pessoas próximas. Quanta graça precisa cada lar para quebrar esses mecanismos de opressão. Quando você vê que 75% dos jovens que são mortos são jovens negros da periferia, quanta graça se necessita para destruir esse mecanismo estrutural de preconceito, de racismo, de violência, de degradação humana. Quanta graça! Então, obrigado, Silvio, por nos fazer lembrar essa singularidade do Evangelho. Eu sei que vocês, como cristãos, leem as histórias dos milagres na Bíblia e ficam encantados com essas histórias, mas Deus colocou um milagre ao alcance das nossas mãos. E esse milagre se chama perdão. É um milagre que você pode realizar. Um milagre que não necessita de anjos, porque esse milagre Deus colocou nas nossas mãos. Quanto milagre pode acontecer numa relação marcada pelo perdão? Né, Ricardo? No dia do casamento, a filha te faz chorar daquele jeito. Né? Você diz assim, não vou pagar essa festa, está me fazendo chorar. Né? Desse jeito. Mas como o Silvio falou, converse com o Ricardo, ele está aqui, depois vai lá para ver como é que é isso. Não é? Graça, perdão, um milagre que Deus colocou nas nossas mãos. Então você sai essa semana dizendo assim, esse milagre Deus me tornou capaz de realizar. E nutra de perdão as suas relações, inclusive com você mesmo. Né? Começando em casa e depois com outros. Então, a gente está muito feliz eu vejo aqui vários rostos visitando a gente aqui. A gente agradece a visita de vocês. A gente espera que vocês saiam daqui encorajados por essa mensagem da graça também e possam, nas suas vidas, viverem essa realidade. Vocês que nos acompanham em casa ou que vão assistir o culto posteriormente, que a graça do Senhor também os alcance de maneira poderosa. Nós vamos orar aqui antes de terminar, mas eu quero trazer alguns motivos de oração. O Tuninho já me trouxe aqui que hoje é aniversário da sua irmã. Ele trouxe aqui Maria Amélia Blecha dos Anjos, que hoje faz 67 anos. Então vamos lembrar de orar
agradecendo a Deus pela vida da Maria Amélia Blecha dos Anjos, que hoje faz 67 anos. Nessa semana também, a nossa igreja vai estar representada no evento da ABU Internacional, da IFES, lá na Indonésia. O Ricardo vai um pouquinho antes, porque ele vai para o Timor-Leste para trabalhar um pouquinho, na ilha mais ao sul, e depois vai se encontrar comigo e com a Ravena lá na Indonésia, em Jakarta, para esse evento da ABU Internacional, que a cada 4 anos as ABUs do mundo inteiro se reúnem para considerar a missão estudantil no mundo. Testemunhas na universidade e além, vai ser o desafio para a gente pensar. Então, acompanhe a gente em oração. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam em oração lá no Canadá, deu tudo certo, o Tiago casou mesmo. Uma viagem muito boa, e a gente agradece muito ao Senhor por isso. Nós queremos continuar orando também, e hoje, de maneira especial, vamos orar pelo Tiago e a Giovana. Vou pedir para vocês virem aqui na frente. Vocês sabem que o Tiago e a Giovana têm nos abençoado. Pode vir com o filho e tudo, que Deus uniu, não separe a filharada. Vem com todo mundo. Inclusive com a Barbie aqui. Vem mais para perto aqui. Então, o Tiago tem nos ajudado bastante, como igreja, na dimensão da adoração, escrevendo canções, nos ajudando a expressar ao Senhor a nossa gratidão por meio do louvor e adoração. E a Giovana tem nos ajudado no ministério infantil. Então, como ela casou com o Tiago, ela entende muito sobre crianças. E ela tem nos ajudado no ministério infantil, que é uma coisa fundamental, gente. Eu acabo de chegar de um país chamado pós-cristão, onde a igreja é cada vez mais idosa, onde as crianças já não estão mais participando. Uma dificuldade de transferir a fé de uma geração para outra geração. Então, cuidar das nossas crianças, ajudá-las a entender o evangelho da graça, para que elas possam crescer tementes ao Senhor, é algo fundamental. Então, vamos sempre lembrar de acompanhar esse casal querido que tem nos ajudado tanto a expressar ao Senhor a nossa adoração por meio dos cânticos e cuidar das nossas crianças na escola dominical, junto com a equipe que apoia, a transmitir às nossas crianças a mesma esperança do Evangelho que nos alcançou. Tá bom? Vamos ficar de pé e orar, agradecer a Deus, e vamos terminar o culto também com essa forma de oração. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra, pelo Evangelho da graça do Senhor Jesus. Muito obrigado, porque o Senhor na cruz levou sobre si toda a nossa culpa, porque o Senhor levou sobre si o nosso orgulho e o resultado dele também. E obrigado por essa nova dimensão, essa nova forma, essa nova vida que o Senhor nos concede por meio de Jesus Cristo. Nos ajude como igreja a sermos uma igreja plena da Tua graça, nesse país que carece cada vez mais de conhecer, de viver, de experimentar a Tua graça, para que a Tua graça refletida, conhecida nesse país, possa mudar o Brasil em ser um país marcado profundamente pela graça, pelo Evangelho de Jesus. A gente agradece pelo aniversário da Blecha, pelos seus 67 anos, como o Toninho comunicou. A gente apresenta ao Senhor outras necessidades que são conhecidas pelo coração da comunidade, mas que o Senhor também conhece. A gente suplica ao Senhor por essas viagens, agora até a Indonésia, que o Senhor guarde o Ricardo na viagem ao Timor-Leste, depois na Indonésia, a minha Ravena, lá também na Indonésia, que o Senhor possa nos ajudar a, como os teus filhos, naquele lugar, discernirmos o que o Senhor espera de nós na evangelização de estudantes nos próximos anos. De maneira muito especial, queremos agradecer ao Senhor pelo presente da Tua graça que tem sido Tiago, Giovana e seus filhos entre nós. Muito obrigado pelo ministério deles entre nós. Que o Senhor os encha ainda mais da Tua graça, da Tua alegria e da Tua paz. E que por meio dos dons que o Senhor tem dado a eles,
nossas crianças e a igreja possa conhecer mais da graça de Jesus, cantar mais a graça de Jesus, viver mais a graça de Jesus, começando nos nossos lares. Que as nossas crianças possam crescer nessa igreja, conhecendo profundamente ao Senhor, vivendo uma vida profunda da graça do Senhor. E que o Senhor os abençoe e os guarde nesse ministério entre nós. E que a tua bondade, a tua graça e misericórdia nos acompanhem nessa semana, especialmente aqueles que estão de férias, viajando, que o Senhor os guarde, dê a eles um bom tempo de férias, aqueles que ainda vão sair de férias, que o Senhor lhes dê um tempo abençoado, de maneira que a gente possa voltar renovado para o próximo semestre, que logo, logo se inicia. E em especial oramos, Senhor, por aqueles que estão aflitos e sofrendo. Que, Senhor, com a tua graça poderosa, com a tua presença de misericórdia, se faça notável em suas vidas. Agradecemos por aqueles que nos visitam, para que eles possam sair também daqui renovados pela graça que encontram em Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo e essa maravilhosa graça expressa na vida de Jesus nos acompanhe hoje e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Boa semana. Pelo sol